A próxima palestra, ela tratará do tema a gestão do Estado num mundo efervescente, os desafios que envolvem essa gestão, também as oportunidades que, com certeza, surgirão. Eu gostaria de convidar para que tome lugar no palco, a fim de falar sobre esse tema. Por favor, venha ao palco Cláudio Leite Gastal, ele que falará, então, sobre a gestão do Estado nesse mundo efervescente que nós vivemos. Por favor, Cláudio, queira tomar o seu lugar no palco. Por gentileza, fique à vontade, uma alegria recebê-lo e será, com certeza, um privilégio escutá-lo. Eu gostaria de convidar também, para que tome lugar junto aqui com o palestrante, Samuel Melo Júnior. Por favor, Samuel, ele é presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Amazonas e estará presidindo, do Estado do Maranhão. Não é MA, né? É MA, não é AM. Obrigado, Samuel, por sua presença. Obrigado por sua presença. E fique à vontade, o microfone é seu para a condução deste painel. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, queremos agradecer a realização deste evento ao Conselho Federal de Administração, Fórum de Gestão Pública, um evento muito apropriado para os dias de hoje. Então, na pessoa do nosso presidente, Wagner Siqueira, nossos agradecimentos. E toda a equipe do Conselho Federal de Administração, que está fazendo um belíssimo evento. Dando continuidade, nós teremos a palestra do nosso amigo Cláudio Leite Gastal, presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo, com a palestra Gestão do Estado no Mundo Efervescente. Nos sentimos bastante lisonjeados com a presença do Cláudio, pela sua representatividade hoje na discussão deste tema. O Cláudio ele é graduado em análise de sistemas, mestrado em sistema de informação, professor universitário. Atualmente integra o Conselho Consultivo do Consórcio Interestadual Brasil Central, atua no Comitê Executivo do Conselho Nacional de Desburocratização do Governo Federal, membro do Conselho da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, coordena as coalizões Brasil Digital e Pacto pela Reforma do Estado, entre outras ações. Cláudio, fique à vontade. E agradecemos também a presença de vocês, que são os verdadeiros atores desse fórum. Obrigado. Ok. Samuel, muito obrigado. Primeiro, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui ao CFA. Estava comentando ali do lado, eu sou da área, minha formação inicial foi, eu comecei cedo, eu sou tecnólogo em processamento de dados, me formei em 89, e ainda é vinculado ao Conselho Regional de Administração, e me lembro que o meu registro é TPD 066, né, que era a questão do registro. Então, o vínculo com o Conselho Regional de Administração, Conselho Federal, vem de longa data. Além disso, o próprio CFA, durante um bom período, né, foi parceiro do Movimento Brasil Competitivo, em algumas ações, alguns projetos. O nosso presidente fundador, o Elcio De Luca, da Serasa, que criou a Serasa, foi homenageado pelo Conselho Federal de Administração, como também o Dr. Jorge Gerdau, presidente fundador do MBC. Então, nós temos como instituição um carinho enorme pelo CFA. Além de ter tido, na época da universidade, na área de gestão de projetos, então, muitos alunos e muitas pessoas da questão da área de administração. Então, queria dizer para todos a minha satisfação de estar aqui. Bom, primeiro, eu digo assim, muito terceiro dia, estou vendo a plateia cheia, né? E isso me deixa muito satisfeito. Terceiro dia de um evento como esse, é difícil você pensar em algo novo para dizer, né? Okay. Eu venho acompanhando pelo CFA Play o evento desde o seu primeiro dia, e aqui passaram várias pessoas que eu, pessoalmente, tenho muita admiração e parceiros do movimento, como a Giovana de Niterói, que é nossa parceira desde o primeiro mandato do Rodrigo. Nós ajudamos junto com o Cláudio Porto, que vai falar depois de mim, no Niterói que queremos, no projeto, no modelo de gestão.
Ontem eu acompanhei a palestra da Renata Vilhena, ex-secretária de Planejamento de Minas, parceira nossa, atuou conosco no Mato Grosso do Sul. O próprio Caldeira, o Jorge Caldeira, mês passado, teve na minha reunião do Conselho Superior e Assembleia Geral, nós debatemos o Brasil, a história do Brasil, porque para a gente pensar o futuro do Brasil, você tem que conhecer a história. E o Jorge Caldeira, para mim, esse último livro dele é um grande best-seller, muda a forma como a gente vê a história do Brasil e a forma como a riqueza do Brasil foi construída. E fora outros tantos, a Paula Mascarenhas esteve aqui, prefeita de Pelotas, minha colega de vários anos no colégio, eu também sou de Pelotas, né? Nós atuamos juntos, eu colaborei tanto no primeiro mandato do Eduardo Leite como na prefeitura lá. Então, o próprio Gilles, filósofo do pós-modernismo, da sociedade de consumo, ou seja, traz uma série de experiências. Então, é muito difícil, seria uma ousadia eu querer agora falar sobre algo diferente, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, de alguma maneira, houve algum tipo de citação, colocação ou mesmo aprofundamento do tema quando a gente vai discutir. Ontem eu estava acompanhando o painel anterior à palestra da Renata, se falou muito de governança e confiança, que é muito importante, ou seja, o tema da governança relacionado com a questão da confiança, e isso é fundamental. Mas eu queria colocar para vocês que a minha ideia aqui foi mudar não o tema e os temas, ou seja, dar um sobrevoo maior, tentar dar uma olhada em termos de floresta e trazer um pouco do que foi colocado aqui na palestra anterior, da questão, ou seja, de como nós estamos vivendo e o mundo efervescente que nós estamos vivendo e como o Estado, esse ente, né, que vem do Locke, Holmes, Montesquieu e tal, se posiciona nisso, numa sociedade digital, numa sociedade em que a relação, o ativismo está pelas redes sociais, o ativismo está pelos nossos smartphones e assim por diante. Portanto, né, eu peço a todos que a gente tenha paciência de fazer esse sobrevoo junto. Eu começo com uma pergunta. Eu sei que muito daqui foi falado de compliance, foi agora falado, as questões da corrupção do Brasil, as questões da crise. Nós estamos vivendo, em termos de Brasil, várias crises, uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica e assim por diante. Não é de agora, ela vem de um tempo para cá, ou seja, esse processo tem gerado uma inquietação. E eu tenho certeza, se eu fizesse essa pergunta aqui para todos vocês, né, a grande maioria ia levantar o braço, ou seja, quem é que está inconformado? Acredito que todos nós, quem é que está inconformado? Por favor, levante a mão. Quem é que está inconformado? A grande maioria da população está inconformado. Vocês estão inconformados. Eu estou inconformado com a situação em que a gente está vivendo, com a realidade que a gente está vivendo nesses últimos anos em termos de Brasil. Né? E aqui eu não estou entrando num recorte de governo A, B ou C, mas sim um processo histórico de construção que o Brasil viveu e está vivendo, e crises do seu amadurecimento também. Né? Só para colocar, né, o Movimento Brasil Competitivo ele tem uma característica de que ele é uma entidade civil sem fins lucrativos, mantido pelo setor privado, e eu tenho desde organizações que atuam conosco, desde uma Google a uma Natura, uma Serasa, a um Facebook, uma IBM, a uma Gerdau, uma Lapastina, pequena empresa em São Paulo na área de alimentos, a uma SAP, e tenho discutido, conversado e debatido muito, antes nós estávamos conversando sobre, bom, o que está acontecendo? Eu, dizendo a todos vocês, eu sou inconformado, porém eu sou otimista. Né? Mas eu acho que para ser otimista, por que eu sou otimista? Não só porque eu acredito que a gente tem que também olhar um pouco o que está acontecendo nos outros lugares. Não é uma exclusividade esse mundo efervescente, essa situação efervescente, esse inconformismo, não é exclusividade do Brasil. Nós estamos vivendo, aqueles que gostam de astrologia, a mudança da era de Aquário para isso e tal, respeito. Outros estão dizendo que é determinada mudança de milênio, assim por diante. Mas nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um mundo efervescente. Eu adorei quando me deram o título, me sugeriram o título Mundo Efervescente, porque é verdade. Ou seja, essas 2 últimas semanas,
nem nos diga, né? No Brasil, a efervescência que nós vivemos com toda essa situação em termos das greves e assim por diante. Quando a gente faz uma análise histórica rapidamente dos últimos 2 anos, e aqui foi também falado sobre isso, né? Ou seja, nós vivemos um Brexit, que foi a saída, a votação da Inglaterra, do Reino Unido, da saída da União Europeia, algo que todo mundo dizia que não ia acontecer, e aconteceu, né? É o chamado, Talib fala no livro dele, o cisne negro, Black Swan, ou seja, o cisne negro nunca existe até que ele aparece, né? E ele apareceu com o Brexit. Todo mundo acreditava que não ia acontecer o Brexit. Eu conversei uma época com a correspondente do The Economist, que ela dizia o seguinte: pô, Cláudio, eu converso com várias pessoas conhecidas, ninguém vai votar pelo Brexit. Mas votaram, e deu a saída, né? Outra questão, os Estados Unidos, ou seja, a votação e a eleição última presidencial, também a mesma coisa, ou seja, não vai dar, é uma loucura, é isso, aquilo e tal. Mas um cisne negro surge a eleição do Donald Trump, com a questão de que você é algo que não era previsto, né? Ou seja, você tem uma sociedade que fala, inconformada, discute, debate, tem um ativismo de redes sociais muito grande, porém, algo acontece que as coisas acontecem como não previsto. A França também, se nós formos pegar, teve uma surpresa positiva, mas podíamos dizer que estivemos quase numa surpresa negativa com a ascensão da eleição da Le Pen, mas também tivemos uma surpresa positiva com Macron, um novo momento político, um En Marche, né, com um movimento criado de uma hora para outra e deu a eleição francesa, que também colocou em xeque aquilo que se imaginava como status quo, o establishment, né? E o Brasil não é diferente. O que nós estamos vivendo também vem ao encontro dessas questões, dessa efervescência que o mundo está vivendo. Algo está acontecendo e algo deve ser analisado com maior cuidado. E esse algo é, com certeza, potencializado por uma nova forma de comunicação, uma nova forma de relacionamento que nós não estamos analisando de maneira adequada. Estávamos conversando antes ali fora, ou seja, você tem as redes sociais, mas você pega hoje o nosso querido, e eu não vivo sem o WhatsApp, né, como ele hoje consegue mobilizar e tornar as lideranças difusas num processo de questionamento. E aí, trazendo o exemplo do Brasil, Estados Unidos, França, o Brexit da Inglaterra, eu trageria outros, ou seja, você teve na Suécia um aumento de extremismo, você teve na Áustria, ou seja, você tem um movimento de questionamento da forma como nossa situação vivia, a nossa democracia, a forma de viver ocidental, e aí vamos chamar assim, está vivendo. Para onde eu aponto? Eu preciso... Opa, aqui. Quando eu falo isso, o Brasil efervescente, o que é, né? Se nós pegarmos 2 tipos de exemplo aqui, eu queria focar nisso aqui. 2013, toda mobilização que houve foi em 13 centavos. Mas, com certeza, não foi só 13 centavos. Aquilo foi o gatilho de um processo muito maior de inconformismo que estava em questão da sociedade. Foi citado aqui, ou seja, teve uma mobilização muito grande, mas não foi os 13 centavos, foi algo mais do que isso, de uma demandas difusas e assim por diante. Começou com os 13 centavos do transporte público, mas acabou sendo fora todos, né? A mesma coisa acontece agora, né? 2018, as últimas 3 semanas, começou com a questão do diesel, 46 centavos, e está a grande discussão se é 46, 36, 30, mas, na verdade, quando a gente vê, o processo é muito maior, ele é muito mais, que eu digo assim, aquele processo de pequenos incêndios, que daqui a pouco algo disparou e gerou pequenas fogueiras, gerou incêndio. Quando a gente vê esse ativismo de redes sociais, às vezes essa forma, o que a gente verifica é muitas vezes a incapacidade de identificar, primeiro, quem você está discutindo do outro lado da mesa, e segundo, quais são efetivamente as demandas que isso existem.
E aí o que mais me preocupa, e eu queria colocar para vocês nessa parte introdutória, o que mais me preocupa é esses números embaixo aqui, né, que o Gilles colocou da questão da passividade, da questão do... Se nós formos olhar, né, 2017, eu acompanhei a eleição extra do Amazonas. Não sei se tem alguém do Amazonas aqui, deve ter acompanhado o Amazonas. Foi, assim, foi uma efervescência nas redes sociais de não quero mais, fora todos, todo mundo, né? E tivemos no primeiro turno 40% de pessoas não foram votar no primeiro turno e 50% no segundo turno não foram votar. Não foram votar. E eu não estou entrando nem no mérito de quem foi eleito ou não, mas nós tivemos um nível de pessoas que não... Essa efervescência, essa instabilidade, essa repulsa e essa inconformidade, mas fizeram passivamente não ir votar e não fazer o direito democrático. Agora, 2 semanas atrás, né, 2 semanas atrás, se nós formos pegar, Tocantins fez a eleição, deve ter pessoas do Tocantins também aqui, fez a eleição extra da questão de governo do Estado. O que acontece? 49% da população com direito a votar não foi votar. Não foi votar, não compareceu. Né? Um direito democrático e assim por diante. Isso não é também exclusividade do Brasil. O Gilles, o sociólogo, filósofo Gilles, colocou isso, essa passividade, essa desmotivação para seu direito democrático está em toda a sociedade mundial, ou seja, existe um questionamento muito grande do status quo. Isso tudo leva a uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, que está aqui, ou seja, que é um questionamento muito grande sobre a nossa forma de democracia. E aqui eu vou usar um termo, a nossa democracia liberal. Não é liberal no sentido econômico, é liberal no sentido de direitos individuais, voto limpo, né, eleições limpas, honestas, cada pessoa um voto, definição de desejos públicos da população e assim por diante. No último ano passado para cá, teve 3 grandes publicações, que são sucesso de publicações, que 3 autores trazem questões que são muito preocupantes. O Yashamon, que traz o Povo e a Democracia, versus Democracia, questiona isso, coloca, hoje está havendo um grande questionamento sobre a democracia liberal. O Bill Hemott, com o destino do Ocidente, né, porque, na verdade, o que nós vivemos é um modelo e foi consolidado no Ocidente, que vem de Hume, Locke, Montesquieu e assim por diante. Né? E o terceiro, David Pilling, traz a grande desilusão, o crescimento da desilusão e assim por diante. E o que mais me preocupa, quando a gente começa a olhar os dados, e a gente fala muito, e aqui foi muito bem colocado, nós temos que votar, quando a gente começa a olhar dados estatísticos, até 95, 1 em cada 16 pessoas, né, jovens pesquisados, não acreditavam na democracia. Hoje é 1 em cada 6. 1 em cada 6 não acreditam no processo democrático. Né? Até a última pesquisa que também foi feita, 2/3 das pessoas mais velhas, né, como eu, ou seja, acima aí dos 45, 50, indo, né, 2/3 não aceitam desculpe o dado, vou dizer, 1 em cada 16 não eram a favor da intervenção militar ou algum tipo de governo militar. Hoje, 1 em cada 6 aceita uma questão de intervenção militar, um governo militar. 2/3 das pessoas mais velhas, nesse ano que passou, 2017, 2/3 de 2017, acreditam na democracia. 1/3 somente dos jovens acreditam na democracia. Então, nós temos uma situação que é o seguinte, bom, para onde nós estamos indo? Para uma democracia iliberal, ou seja, não liberal, não com direitos individuais e assim por diante, ou nós estamos indo para
um sistema liberal de direitos, mas sem democracia. Nós estamos entre duas coisas. Ou seja, esse é o cheque que nós estamos vivendo, graças a um avanço tecnológico assim por diante. Porque quando a gente tem as redes sociais, as tecnologias, e o próprio governo utiliza muito mal as tecnologias, as instituições democráticas utilizam muito mal, nós tivemos, pelo sistema de redes sociais e assim por diante, um aumento muito grande do espaço de verbalização, do espaço de manifestação, para o bem e para o mal. Então, é importante a gente verificar, e essa é a primeira parte que eu iria colocar, que quando eu falo o mundo efervescente, ou a gestão do Estado, mundo efervescente, esse é o mundo que a gente está vivendo. A discussão e o questionamento da forma do Estado, da maneira como ele atua, e nas três dimensões, Estado, público, setor público e política, ela está em xeque em todo o mundo, né? Não é somente no Brasil. Nós somos parte desse sistema. Dá para transformar? Eu sou otimista. Dá para transformar. Acho que nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de amadurecimento. Acredito que o Brasil, com todas essas questões, nós estamos vivendo a consolidação de instituições. Às vezes o pessoal diz, pô, mas tu é otimista? Eu falo, não sou otimista. Eu, na gestão, aprendi que a gente trabalha com fatos e dados. Quando você vive um processo de impeachment de uma presidente, independente de juízo de valor, e, ao mesmo tempo, se você faz eleições para 5.600 municípios tranquilamente, é que a democracia está funcionando. A democracia está funcionando. Quando você tem, como foi colocado aqui, processos como a Lava Jato, processos como compliance, você tem instituições, ou seja, o Brasil avança. Eu gosto de olhar o lado cheio do copo. Temos milhões de dificuldades? Temos milhões de dificuldades, mas acredito que a gente também tem que olhar que estamos avançando. Se você fizer uma análise histórica da qualidade de vida, do índice Gini, do IDH, e assim por diante, questões de saúde, questões de 20, 25 anos atrás para agora, nós evoluímos. O que nós questionamos muitas vezes, e a nossa inquietação, é que nós poderíamos avançar com muito mais velocidade. Muito mais velocidade. Essa é a questão. É possível transformar? Eu acredito que é possível transformar. Eu não sei o tempo, eu estou preocupado que eu não estou vendo. É possível transformar. E aqui, por que é possível transformar? Primeiro, eu gostaria de trazer um conceito que nos move, né? Esse conceito de desenvolvimento, e aí dois conceitos, círculo virtuoso e círculo vicioso. Primeiro, eu gostaria de pegar esse item aqui, 60-40. O que é isso? Aqui, gente, não é uma questão de ideológico, dogma, mito. Na verdade, nós temos 60% do PIB brasileiro está no setor privado e 40% do PIB brasileiro está no setor público. É uma realidade, é um fato dado, 40% está no setor público. Independente de discussão de Estado mínimo, Estado máximo, e assim por diante, nós estamos discutindo essa regra. Ou seja, nós temos que ter capacidade de fazer com que esse 60-40 andem de maneira adequada e gerem desenvolvimento. O que acontece, né? Quando a gente fala o ciclo virtuoso, porque desenvolvimento se dá pelo círculo de investimento. O que é investimento? É a capacidade de gerar renda, poupar, investir e gera crescimento. Renda, poupa, investe, gera crescimento. É como a gente faz na nossa casa, né? O ciclo vicioso é quando você arrecada, né? Não poupa, gasta, não investe, logo não tem desenvolvimento. Nenhum país do mundo avança se você não tiver um índice de poupança ao redor de 20% do PIB, né? Ou seja, de capacidade de investimento. O Banco Mundial já dizia, abaixo de 20%, nenhum país do mundo cresce mais do que 2%. E quando a gente olha esse índice aqui, né, em termos de Brasil, nós temos aqui esses 40%, e aqui volto a dizer, com toda a admiração, trabalho há 20 anos com o setor público brasileiro, nas 3 esferas, nós temos uma dificuldade que é um peso, 40%, para um nível de poupança e investimento muito baixo. Ontem eu estava no 10º Congresso Internacional de Rotas para Integração, né? Para nós sairmos de um custo de logística ao redor de 18% do PIB para algo abaixo de num dígito, que seria algo competitivo, nós temos que investir 600 bilhões de reais.
85 bilhões por ano só na área de transportes. Como é que a gente faz isso com o índice de investimento que do setor público nós estamos abaixo de 0%? O máximo que a gente chegou de investimento na área de infraestrutura de transportes foi 1,5% em 2014, se eu não me engano. Então, nós temos um problema que é esses 40%, que ele tem que ser buscado. E volto a dizer, nada, não estou discutindo aqui Estado máximo e Estado mínimo, estou discutindo o seguinte, esta é a realidade dada. Se nós não tivermos a capacidade de gerar um ciclo virtuoso de investimento, nós não teremos como atender às demandas crescentes. E aí eu trago um conceito que nós vivemos, a sociedade como um todo, não é o setor público somente, a sociedade como um todo brasileiro, e o Caldeira, eu acho que deve ter falado aqui, eu não acompanhei toda, da questão de o quanto nós ainda não somos capitalistas no Brasil, né? Nós não gostamos do capitalismo, nós não gostamos de empresa. É uma coisa, é característica, isso nós temos que mudar em consciência do Brasil. Nós vivemos uma ilusão fiscal. O mundo, o brasileiro, vive uma ilusão fiscal. Ao mesmo tempo que ele reclama dos preços das coisas, do custo, ele também exige mais Estado. Então, ele acha que a despesa é infinita, que o Estado pode tudo, mas ele também não quer pagar por isso, e vice-versa, né? Então, a sociedade brasileira vive hoje uma ilusão fiscal. A única forma de romper isso é você trabalhar com conscientização em termos de que existe esses 40%, e ele tem que... eu digo sempre para o pessoal que eu falo, nós temos R$1, 40 centavos, você tem um sócio. Você não quer saber como é que o sócio funciona? Nós não conhecemos como é que o setor público funciona. Setor privado, sociedade civil, pessoas não conhecem. Não conhecem tanto as questões que muito se fala facilmente de ineficiência, assim, mas também não conhece o emaranhado legal institucional que nós geramos no Estado brasileiro, que impede gestores de bem avançarem. Nós temos que melhorar em gestão pública, nós temos que melhorar em governança pública, mas nós temos que fazer uma reforma do Estado, porque hoje é impossível você avançar com a capacidade que o Brasil tem de gerar lei, que só amarra e não resolve. Ou seja, hoje o gestor público ele é totalmente engessado pela maneira como a legislação foi criada no século XIX. Então, nós temos uma sociedade que exige exigências do século XXI, uns servidores do século XX, mas uma legislação do século XIX, que impede totalmente, né, a capacidade de mobilização. Essa é a discussão também que tem que ser feita. O que nós temos que mudar? Por que eu acredito? Né? Eu acredito porque o desenvolvimento não é pelo desenvolvimento. O que nós queremos é um Brasil sustentável. E quando eu falo sustentável, eu falo 5 dimensões. Né? Nós, no MBC, trouxemos isso do Peter Senge, quando ele traz a questão de que não discute ideias, discute soluções. Desenvolvimento sustentável para nós é o ambiental, é o econômico, é o social, mas tem 2 dimensões. É o cultural. O Brasil é muito grande, com culturas muito diferentes. Eu sou do Rio Grande do Sul, conheço o Brasil, graças ao trabalho do MBC, eu conheço todos os estados do Brasil, pelo menos 4, 5 cidades de cada estado. Eu digo, o Brasil é muito diferente, culturas muito diferentes, devem ser respeitadas, e essa diversidade é a nossa maior riqueza. Então, a sustentabilidade passa pela questão cultural também e passa pela questão política. Então, ser sustentável em um país é econômico, social, ambiental, cultural e político. A saída está pela política. E quando eu falo política, não é a política partidária, a política é a política de ativismo, de entender o mundo que a gente está vivendo, de entender o país que a gente está vivendo, de entender a sociedade que a gente está vivendo, de entender as amarras que nós historicamente criamos, que funcionaram lá atrás, mas hoje não funcionam mais, e ter coragem de enfrentar esses dogmas. Essa é a discussão quando a gente fala um Brasil sustentável. E aí eu trago, ontem, eu acompanhando a Renata Vilhena, trouxe uma parte disso, ou seja, qual é o modelo de Estado que nós queremos? Qual é o modelo de Estado que nós precisamos? Eu sou um cara da tribo que eu digo dos qualichatos, né? Eu sou desde a época do PBQP, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, na década de 90, o MBC é o sucedâneo do PBQP, né? Eu sou da tribo dos qualichatos, critérios de excelência, prêmio de qualidade do governo federal, e a gente sempre pensou no setor público, o nosso querido e conhecido PDCA, planeja, executa, checa e age corretivamente.
gestão, né? No entanto, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira perdeu toda a sua capacidade de pensar longo prazo. Longo prazo. Nós não temos nós perdemos essa capacidade de pensar a longo prazo. Por isso que é fundamental, ontem a Renata falou da questão do Tribunal de Contas da União, do Conselho de Governança, e eu trago aqui, isso também é do desenho, que é a governança. O que é a governança? A governança é a capacidade de você avaliar onde está, definir, direcionar para onde você vai e monitorar continuamente se você está no rumo. Ou seja, nós temos que ter essa capacidade de governança no Estado brasileiro, no setor público brasileiro, para gerar estratégias para poder vir do PDCA ao accountability, se as coisas estão acontecendo. Essa é a saída. No entanto, eu acho que é importante a gente ver o seguinte, e é uma das coisas que muitas vezes as discussões, para mim, se tornam superficiais. O Brasil é um país, goste ou não goste, ele é uma federação. E ela é uma federação tripartite, na União, estados e municípios, né? Quando a gente olha esse conceito, e aí eu trago um desenho interessante, quando a gente olha esse conceito, eu queria trazer para vocês, administradores, que atuam nas várias esferas. Esse conceito de gestão e governança, ela varia conforme o nível de Estado. O que eu estou dizendo nessa imagem? Ou seja, eu no nível municipal, eu atuo hoje, nós estamos atuando em 30 municípios, basicamente a questão de gestão e alguma coisa em termos de governança, de estratégia de longo prazo. Mas quando eu vou no nível federal, aumenta muito mais a minha cota de governança e diminui a minha gestão. Ou seja, o que a sociedade, o empresariado espera de um governo federal é rumo. O que a gente espera do governo? Qual é a política que vai se dar em termos do Mercosul? Qual é a linha que vai se dar na OCDE? Qual é a linha que vai se dar no... Ou seja, rumos e estabilidade e regulamentação estável para que a gente possa avançar. Eu trago isso porque muitas vezes a gente sai, não, é gestão, não é só gestão. Se nós pegarmos em governo federal, eu digo, de quem atua em gestão há muito tempo, o que mais nós precisamos no nível federal é governança, é rumo, é estratégia. Temos que ter gestão? Claro, temos que ter gestão. Não estou dizendo que não, mas eu digo, nosso problema é para onde nós estamos indo, como nós vamos pensar longo prazo. O próprio nosso ciclo de planejamento orçamentário é um ciclo ruim, PPA, LDO, LOA, 4 anos, assim por diante. Agora começa uma iniciativa no Ministério do Planejamento, lança a consulta pública segunda-feira de um planejamento de desenvolvimento econômico e social de longo prazo, 15 anos para frente. Importante essa iniciativa. Alguns estados colocaram leis de governança de mudar o seu ciclo orçamentário para mais anos. Por que isso é importante, né? Opa! Só para trazer um pouco aqui, eu acho que era importante trazer esse conceito para o SFA e para vocês, ou seja, qual é a diferença do conceito de governança setor público e privado, né? No setor privado, é o medo da morte, aqui se colocou o Sebrae. O grande empresário tem uma estrutura de governança, conselho de administração, que define o rumo, accountability, isso, aquilo e tal. O pequeno empresário, ele não dorme. Então, que é o medo da morte. O setor público não tem o medo da morte, ele não acaba. Outra questão, por que governança avançou tanto no setor privado e avançou pouco, a meu ver, no setor público? Pressão do mercado. Se você não tem uma estratégia de longo prazo clara numa pequena, média, grande empresa, mesmo que esteja na cabeça do micro e pequeno empresário, isso a gente tinha muito diagnóstico do projeto MPE Brasil, lá que a gente fazia com o Sebrae, ou seja, mostrando que ele tem uma estratégia, mas muitas vezes não está sistematizada, mas está na cabeça dele, por uma questão de sobrevivência. O setor público não tem pressão de mercado. Outra questão que a gente identifica, lacuna acadêmica. Hoje a gente verifica, acho que muito pouco se avançou na discussão de governança no setor público e na academia, em discutir a questão do setor público. E, por fim, claro, o imediatismo. O conflito de curto e longo prazo no setor público brasileiro eu acho que todo o setor público, mas é muito grande, ou seja, você faz o que é urgente, mas não faz o que é prioritário. Pega no município, que a gestão é muito forte, é a crise do buraco todo dia. É a crise da merenda, é a crise disso, é a crise do caminhoneiro. E você não raciocina no longo prazo. E nós temos um problema maior, que nós legislamos sobre fatos. Os nossos congressistas legislam sobre fatos, sobre pressão, enquanto eles deviam legislar sobre visão de longo prazo.
Eu venho do estado que vê uma crise muito grande com a questão da tragédia da Kiss, Boate Kiss. Morreram 200 e tantos jovens lá. O que aconteceu? A pressão da sociedade, a Assembleia Legislativa gerou a Lei Kiss, nós ficamos, o Rio Grande do Sul ficou 2 anos e meio, 3, parados, sem qualquer capacidade de abrir um negócio, tocar um negócio, pela comoção, pressionou o Legislativo gerou uma lei, sem pensar no longo prazo, inviabilizou a questão. Foi graças a trabalhos, com o SEBRAE também na questão da melhoria dos ambientes de negócio, mas é a legislação sobre fatos. Enquanto nós tivermos um congresso e nós, pessoas, cidadão, pensarmos só no fato, no premente, no curto prazo, e não legislar numa visão de longo prazo, do que nós queremos em termos de regulação, de ambiente de negócio, de ambiente para o cidadão, é fundamental, a gente não vai conseguir avançar. Esse modelo de Estado, né, o que é? Eu tenho certeza que isso aqui, que está aqui, eu não vou ler, mas todos nós concordamos qual é o Estado que queremos. Não é uma dúvida de esquerda, direita, frente, verso, não, nós queremos isso. Então, a gente tem que focar mais na solução do que a discussões dogmáticas. Ou seja, nós precisamos que aqueles 40%, não estou nem discutindo em diminuição de carga tributária, porque nós fizemos um acordo de 88 que dá essa carga tributária, né? Poderia ser menor, já foi 20 e pouco, não aumentou, mas todos nós queremos isso daqui. Todos nós queremos menos burocracia. Mas é importante a gente pensar também na burocracia de 3 dimensões. Todo cidadão reclama da burocracia. Ok, tem que reclamar, tem que exigir, tem que melhorar o serviço. Toda empresa reclama da burocracia, e tem que reclamar, tem que exigir. Mas também tem um outro tipo de burocracia que é a causa dessas duas, que é a burocracia dos meios, que eu digo. Ou seja, quando a gente fala em desburocratização, eu tenho que falar em desburocratização para o cidadão, desburocratização para a empresa e desburocratização para os meios. O que é os meios? Gente, eu já tive a experiência, viu? Ser gestor público no Brasil não é fácil. Cumprir a legislação que exige do setor não é fácil. Você pode querer mover o mundo, mas não consegue por a legislação que você tem. Portanto, é fundamental também levar em consideração isso de desamarrar o Estado em termos das normas. Leia-se aí 8666, decreto 8.112 e responsabilização individual. Acho ótimo nós discutirmos meritocracia, avaliação de desempenho e assim por diante, mas nós temos que discutir responsabilização individual do servidor, que só existe no setor público, o servidor responde com o CPF. Né? Uma vez, uns empresários discutindo, ok, vocês estão reclamando da questão, assine aqui a licença da obra tal, X milhões de reais, e você sabe que você responde com o seu patrimônio pessoal. Opa! Né? Então, nós temos que voltar um diálogo público e privado que foi criminalizado totalmente, com certeza teve muita, como foi colocado, tem que prender quem tem que prender, tem que fazer, mas foi criminalizada essa relação público-privado, voltar para uma construção de uma relação público-privada mais republicana, no sentido que permita que todos vejam as dificuldades de cada lado. Essa é a nossa função. O que deve ser feito, né, nessa reforma do Estado? Aqui eu trago também 5 dimensões. Nós falamos muito em reforma tributária, em reforma trabalhista, em reforma de impostos, mas nós temos essa reforma que nós temos que fazer, que é a reforma do Estado, é a forma como ele está organizado, ou seja, é como ele faz o seu planejamento, o seu orçamento, sua governança para resultados, como ele faz a sua questão de pessoas e força de trabalho. Eu, pessoalmente, às vezes o pessoal pergunta, pô, Cláudio, tu é um cara mais, vamos chamar assim, liberal na economia? Eu sou, mas eu não sou contra a estabilidade do servidor público. Eu sou contra o que nós fizemos com a estabilidade do servidor público no Brasil. Nós temos que ter carreiras de Estado, só que o problema é que o Brasil distorceu totalmente o processo, o conceito de estabilidade, que virou a casa da mãe Joana. Nós temos que rever o processo de receitas e gastos, né? Receitas e gastos do setor público. Entra uma discussão forte aí do Pacto Federativo, né? Não somente o Pacto Federativo no sentido tributário, de descentralizar a tributação, mas também no sentido de descentralizar o que faz e qual é a responsabilidade de cada ente. Contratos de aquisições, hoje, não adianta você, imagine o seguinte, 600 bilhões só para transporte, logística. Não tem como, não tem espaço fiscal para fazer esse investimento. Nós vamos esperar
tem que haver uma nova forma de contratos e aquisições que estimulem PPP, concessões e assim por diante. E aí entra o último, instituições da contabilidade. Nós temos que não rever, mas tem que ser rediscutido o papel das instituições. Ministério Público, Tribunal de Contas, Executivo, Legislativo e Judiciário. Muitas vezes a gente reclama do Estado, mas esquece que o Estado não é só executivo, é o legislativo e judiciário também, é o Ministério Público e assim por diante. O problema é muito mais conjunto do que de alguma coisa só. Então, nós temos que rever esse papel que tem os órgãos de controle, os tribunais de contas, não para perder controle, por nada. É o que foi colocado aqui anteriormente. Nós temos que fortalecer a questão de compliance, fortalecer a questão de transparência, assim por diante, mas nós temos que dar capacidade de resposta ao Estado brasileiro. Eu sempre falo um exemplo, eu trabalho em vários municípios, de Ariquemes, em Rondônia, Araripina, em Pernambuco, a Iracemápolis, em São Paulo, a Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, para dar um exemplo. A gente discute muito plataformas digitais e assim por diante. Como é que pode uma prefeitura, como é que pode uma legislação que impede que uma prefeitura de pequeno porte, médio porte, contrate novas plataformas, porque a Lei 8666 não permite, ou não dá condições, ou pelo menos exige uma tamanha burocracia que ela não consegue fazer. Não esqueçam que 97% dos municípios do Brasil são abaixo de 100 mil habitantes. 53% da população brasileira estão nesses 97% de municípios. E elas não têm a menor condição institucional de tocar muitas regras que são feitas centralizadas. Por fim, tenho esperança. Por que a esperança? A esperança por uma coisa simples. Isso aqui. Aqui entrando no protagonismo do cidadão. Essa é uma foto tirada quase que no mesmo local, 2005 e 2015. 13, desculpe. Isso representa que houve na mudança de hábitos da sociedade, ou seja, todos nós hoje temos um celular no bolso, que é mais do que celular, é tudo, e que permite um novo protagonismo do cidadão, para o bem ou para o mal. Todas aquelas dificuldades da democracia também são estimuladas e incentivadas por esse novo meio de comunicação, mas ela pode muito bem ajudar no protagonismo do cidadão. E cada vez mais nós temos convicção de que os governos têm que se tornarem plataforma. Os governos têm que se tornarem plataforma, eles têm que estarem na palma na mão do cidadão. Agora nós estamos lançando a nossa revista do MBC, do semestral, e é o caso da Letônia, Adriana? Letônia, Da Letônia, que é o maior exemplo de governo digital. Chile avançou muito em governo digital. O Uruguai, aqui do lado, é um exemplo de benchmark em governo digital. E o Brasil ainda tem muito que avançar. Ontem foi falado em alguma das palestras a questão do título eleitoral no celular. Todo mundo está achando uma surpresa. Mas, gente, não tem nem truque nem magia, mas que bom que conseguimos. Está saindo agora o DNI, Documento Nacional de Identificação, que consolida todos no celular também. Hoje, nesse ano, a grande maioria, 90 e tantos % dos jovens que foram alistamento militar fizeram pela plataforma, não precisaram ir na coisa. Ou seja, estamos avançando, mas os governos, seja em município, estados e federal, têm que se tornarem porosos para a participação do cidadão. E, para isso, eles têm que se tornarem plataformas, porque isso permite essa interação e fortalecimento do processo de o que é feito, transparência, o que é feito com recurso público, e fortalece aquilo que eu comecei lá atrás, que é o questionamento que nós estamos vivendo de democracia. Quanto tempo eu tenho? 10. Democracia. Essa é a grande discussão. Então, a grande revolução do Estado brasileiro, ontem eu vi, ou seja, das novas ondas, para mim, a grande revolução para o MBC, a grande revolução do Estado, do setor público brasileiro, se dá pela incorporação maciça de tecnologias digitais. Maciça pela tornar-se plataforma para a interação com o cidadão. É fácil? Não. É difícil. A própria Lei 866 de aquisições, a própria revisão que está tendo agora, a 6814 no Congresso,
ela ainda não é porosa para esse tipo de discussão, para esse tipo de plataforma. Portanto, nós temos que avançar. Mas só nós vamos avançar se tivermos protagonismo do cidadão. Tem que haver cada vez mais atuação do cidadão. Por fim, eu faço a primeira pergunta, eu fiz se tinha alguém conformado. Todo mundo levantou a mão. Eu faço a segunda pergunta. Por que a gente levanta da cama pela manhã? Por que a gente levanta da cama pela manhã? Nós levantamos da cama pela manhã não é para fazer o que a gente faz, é ser um administrador, ser um advogado, ser um analista de sistema. Nós levantamos de manhã da cama porque nós acreditamos que é possível avançar. Nós acreditamos no futuro. O ser humano tem essa diferença e é o que foi feito e é o que nos diferencia, ou seja, a esperança e a expectativa de poder tornar a vida melhor, transformar, crescer, criar filhos, plantar e assim por diante. Portanto, né, eu gostaria de deixar uma última mensagem aqui, que eu sei que tem muitos jovens, né? Busque seu propósito, foi falado aqui. Busque seu propósito. Busque o porquê você levanta da cama todo dia da manhã. Nós, da EBC, levantamos da cama todo dia da manhã porque somos inconformados com a situação que está e queremos auxiliar. Porque se não levantarmos, a maior injustiça é ficar conformado. Obrigado. Parabenizamos o palestrante pela belíssima fala para vocês, para todos nós. E vamos iniciar as perguntas, lembrando aos participantes que nós temos todo um processo onde nós fazemos a leitura das perguntas e mapeamos aquelas que são mais demandadas, porque são várias indagações. Então, nós hierarquizamos de acordo com a quantidade de perguntas dentro de um determinado escopo feito. Primeira pergunta, Cláudio. A estimativa de sonegação fiscal até junho de 2018 será de 248 bilhões de reais. O investimento em logística é de 80 bilhões anuais. Qual a sua opinião sobre o papel do cidadão no combate à sonegação fiscal? Vou começar por uma coisa que aprendi com um prefeito. Tá? Primeiro, sonegação fiscal tem que acabar e tem que ser cobrado, fiscalizado, fortalecido. E vou até dizer o seguinte, que a gente muitas vezes critica, mas os sistemas de secretarias de fazenda, não são todos, mas uma grande maioria, como estão, funcionam muito bem em termos de atuação. Nós estamos atuando junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo já há um ano para melhorar a questão de índice de cobranças e assim por diante, de inadimplência e por tudo. Né? Então, tem que cobrar. É aquilo que diz, ou seja, nós vivemos numa democracia, a democracia exige impostos para financiar o setor público, nós podemos ser contra que é muito alta a tributação, mas a arena para a luta da tributação alta ou baixa é a arena política, institucional, e assim, entidades e assim por diante. Então, tem que cobrar. Mas eu acho que a gente tem que também fazer uma reflexão de mais de fundo. Né? Eu aprendi com um prefeito que aí que eu conversei, admiro muito ele, que ele me disse, Cláudio, o Brasil é o único país que se interpreta sinal vermelho. O Brasil é o único país que se interpreta sinal vermelho. Ok? Você chega no sinal vermelho, você vai pensando, passo ou não passo? Paro ou não paro? Vai ou não vem? Ou seja, onde, na verdade, tem que parar. Então, nós temos o que nós estamos vivendo em termos de discussão, seja de corrupção, de sonegação e tal, é um processo mais amplo, é um processo de mudança cultural. Eu acho muito, muito interessante as pessoas, não, o político é o que rouba, o político é o que faz, mas é o cara que busca, daqui a pouco, tirar a multa do trânsito, não exigir nota, ou seja, a gente tem as pequenas corruptelas, que a gente concorda, mas a gente acha que o problema é dos outros. Então, acho que nós temos que criar, porque se tem a sonegação, tem gente que não pede nota, tem gente que não exige nota fiscal, tem daqui a pouco apoia alguém não sonegar porque o imposto é caro demais. Então, tem que haver o processo de mudança. O imposto é para pagar, discuta-se
concordo que é muito difícil. Eu tenho na minha família minha origem empresarial, né? Na minha família nós tem empresas e tal, tem familiares com empresa, micro empresa. É muito difícil viver num sistema tributário como a gente está vivendo. E ainda vou dizer mais, aqui com os 40% que eu coloco, é 40% direto, porque nós temos um estudo que a gente chama do imposto escondido. A gente usou esse nome para chocar, o imposto escondido. O que é o imposto escondido? É o custo do imposto, aquele de transação um sobre outro, que é a acumulatividade. Quem conhece sabe, a acumulatividade. Nós fizemos uma análise na construção civil, no autopeças e nos carros. Roda em torno de 11% a 12% o imposto escondido. Então, não é só 40%, é 52%, 50%, que é o custo de transação também, o que o Banco Mundial coloca no Doing Business, pagar o imposto, pagar isso. Isso é custo também. Então, é muito maior. Temos que lutar na arena de direito, que é num processo. Para isso, não é tendo uma abstenção de 50% nas discussões democráticas e eleitorais. Eu não vejo como estão. Eu acredito na democracia. E falando da questão eleitoral, vem uma pergunta aqui exatamente sobre essa questão, onde diz: o processo eleitoral brasileiro é realmente confiável? Vamos lá. Eu conheço uma das pessoas que criou a urna eletrônica, né? Se for essa a pergunta, eu digo, é confiável, gente. É confiável. Não, estamos aí, nunca ouvi discussão. Me desculpe os brizolistas, só o Brizola discutia isso, né? E olha que ele é do Rio Grande do Sul e tal. O único comitê eleitoral do Brizola, quando foi eleito, candidato a presidente em 88, 89, foi em Ribeirão Preto, foi o meu irmão que criou. Então, eu tenho tranquilidade que... Né? É confiável. Claro que o sistema político brasileiro tem que ser revisto. Ah, claro, mas o sistema depende dos que estão aí. Depende. A renovação, como é que vai ser? Eu acredito que a renovação vai ser muito baixa. Ainda mais se nós continuarmos com esses índices de não participação eleitoral. O processo, ou você acredita ou não no processo democrático eleitoral. Eu acho que tudo bem, temos defeitos, renovação vai ser difícil no Congresso Nacional, mas nós temos que mudar. E essa mudança se dá pelo processo, por esse ativismo, menos ativismo de rede social. Porque tem muito ativismo de rede social que não se reverte em ação. Eu quero ser inconformado, mas tem que ir para campo para debater, discutir e fazer pressão. Então, tem que haver essas mudanças. Ah, Cláudio, isso é meio sonhador? Eu tenho esperança, eu sonho. Eu não tenho condições de ir embora do país. Pode ser que algum aqui tenha, mas nós temos que mudar pelo processo democrático, não por experiências, daqui a pouco, não pouco desejáveis. E olha que esse sistema eleitoral é benchmark, né? Para o mundo todo, nosso sistema. É interessante que o brasileiro ele gosta de ser autoflagelo, né? Certo? É autoflagelo. Nós estamos uma eleição, nem me lembro desde quando está a urna eletrônica, nunca houve questionamentos. Vamos dizer, não. Então, nós temos um sistema judiciário consolidado, sistema de Ministério Público consolidado. Gente, vamos discutir coisas mais importantes do que se tem que ser impresso ou não impresso. Eu, pessoalmente, acho discussões que a gente perde, porque coisas que a gente não consegue se usar, que isso é bom, é do Brasil, é feito, legal, e assim por diante. Eu gostaria que todos os sistemas de governo digital fossem tão eficientes como urna eletrônica, eleição, e como Receita Federal. A Receita Federal é benchmark. Também. Vamos lá. Qual o papel da tecnologia e inovação no processo que busca garantir ao país menos burocracia e mais desenvolvimento? Vamos falar primeiro o que é burocracia, né? Burocracia é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim, né? A gente tem que pensar isso, porque não adianta não existe Estado sem burocracia. Weber já dizia isso. Não existe Estado sem burocracia. Você tem que ter uma burocracia. Então, tem a boa e tem a ruim. O problema é o quanto a gente tem da ruim e o quanto a gente tem da boa. Que nem tem os exames saem. Nós chegamos no momento, no Brasil, que nós estamos demais. Porque uma coisa que eu não falei lá, eu acho que era importante citar. A gente faz, às vezes, comparações que e o bom de não ser, daqui a pouco, advogado, é porque a gente pode falar algumas coisas e pode ser besteira, mas a gente não fica com... Eu tenho estudado muito o modelo de Estado
E eu acho que a gente faz muitas vezes comparações. Olha lá, os Estados Unidos, o processo é super rápido, a Finlândia, o processo é super rápido. Mas, gente, nós estamos comparando banana com laranja, nós estamos comparando um sistema common law, ou seja, de sistema jurídico do common law, de costumes, com o sistema jurídico de civil law, que é o nosso romano, né? E o outro anglo-saxão. No Brasil, tudo que o setor público pode fazer tem que estar na lei, né? Tem que estar na lei. Aquilo que não está na lei não é passível de ser executado. Essa diferença já é muito grande, porque já é inerente gerar mais burocracia do que não tem esse modelo, que é o modelo do civil law, do common law. Então, o que acontece? Nós temos que ser muito mais eficientes. Nós temos que rever essas coisas para se tornar mais eficiente, o modelo da nossa legislação avançar. Porque, do jeito que a gente está, hoje, nós estamos discutindo economia compartilhada, Airbnb, Uber, 99 e tal. E nós dependemos da legislação para regular isso. Só que o processo de curva de tempo da legislação é enorme. Então, não avança. O mundo avança muito mais rápido que o nosso processo legislativo. Então, existe esse problema que nós temos que enfrentar de lipoaspiração legal, legislativa. Nós fizemos alguém disse que é de São Paulo, deve ter acompanhado o revogaço em São Paulo. Foram 7.000 decretos na prefeitura que foram revogados, que não tinham o menor sentido de ter. Toda a prefeitura no Brasil tinha que fazer esse revogaço. O Congresso Nacional, eu tive na Comissão Nacional, na Frente Parlamentar de Desburocratização, eu disse para o pessoal da frente, o problema não é vocês exigirem que o Executivo desburocratize, isso é importante, mas vocês têm que pararem de burocratizar, gerando leis que muitas vezes não têm maior sentido em termos de regulação. Então, essas são as discussões do impacto da regulação, dos custos da regulação. Vou lhe dizer uma coisa, existe uma pauta que ninguém está acompanhando. Hoje mesmo, se você entrar no site... Gente, eu trabalho em governo federal, ajudando governos federais, desde a época do Fernando Henrique, todos. Então, a gente é meio que agnóstico, né? Hoje você tem o Simplifique. Simplifique é uma estrutura que você entra lá e sugere para o governo federal, para o executivo, e aí você tem que ter ideia que é executivo, estado e município, mudanças e melhorias em processo de desburocratização. Isso foi um avanço. Hoje foi feito um censo, para você ter um censo do que é passível de digitalização de processos do Executivo Federal com o cidadão, que foram mais de 2.000 processos. Tem um censo que hoje já permite dizer todos aqueles que existem e tem ondas de aproximação para a digitalização desses processos. Eu digo isso, estamos avançando, tem coisas acontecendo, né? DBA. Quem é que lembra do DBA? Alguém lembra do DBA? Declaração de bagagem. Lembra? Você chegava no voo internacional, escrevia um papelzinho e tal, né? Isso morreu. Como é que isso morreu? Nós fizemos um levantamento. Quem é que usava aquele DBA? O aeroporto de Guarulhos. Pegamos aquele DBA e saímos. Agricultura. Veterinária. Receita. Tal. Todo mundo dizia, não, a gente preenche, pega. Tinha uma sala enorme, cheia daquele negocinho. Ninguém usava aquele DBA. Mas ninguém questionou para que era aquele DBA. Um decreto, na época, foi da presidente Dilma, acabou com o DBA. Não era um inferno aquilo que exigia da gente reclamar? Hoje você faz a autodeclaração pela internet, olhar se tem algo a declarar, né? O problema, muitas vezes, da burocracia, dos efeitos, é que nós temos a legislação, nós temos o decreto, nós temos a coisa, mas aí eu vou dizer o seguinte, aí os servidores têm que começar a ajudar, que lá na ponta o cara, na cultura, não, me dá. Por exemplo, o decreto que saiu ano passado de não exigir em instituições federais, órgãos federais, documento autenticado ou documentos que já estão na base federal. Você vai hoje lá na ponta, hoje não, ninguém pode exigir, se você vai na INSS, vai no Exército, vai nisso, não pode exigir documentos que já estão nas bases federais. Mas você vai lá na ponta, o servidor lá diz assim, não, me traz. Mas exige. Então, tem essa coisa da sociedade também entender qual é que são as mudanças que estão ocorrendo e exigir do cara de bater diferente e fazer esse processo. Muito bom. Teremos que encerrar, né, as nossas discussões, já fomos chamados ali, que encerrou nosso tempo, viu, Cláudio? E, de antemão, já lhe agradeço novamente pela sua presença, a presença de todos. O tema foi efetivamente efervescente, né? E nós estávamos falando da questão da burocracia,
e que nosso país é um país que está amparado nessa questão da própria lei, né? E aí o próprio Rui Barbosa nos diz que não há, né, salvação se não for através das leis. Mas, logicamente, também tem a questão do bom senso, né, Cláudio? Que tem que permear todo esse processo. Então, encerramos a nossa fala e, nesse momento, vamos homenagear o nosso palestrante com o certificado do nosso evento. Obrigado, Samuel. E também com uma pesquisa, viu, Cláudio, que foi realizada dos 50 maiores vultos da administração, né, dos últimos anos. Também lhe presenteio com uma pesquisa onde estabeleceu todo o histórico da profissão dos administradores no país, nos últimos 50 anos. E agradecemos a todos. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, Cláudio, pela apresentação, pela condução. Senhores, muito obrigado pela presença nesse palco. Também uma palestra ousada, honesta, franca, que é de fato que a gente precisa. Aliás, né, Paulo, a gente tem percebido essa franqueza, essa honestidade de todos os palestrantes aqui, que não fogem dos temas, não desviam dos assuntos, muito menos das perguntas. As perguntas que chegam são perguntas bem contundentes e são respondidas, né? Então, eu tenho percebido, todos nós temos percebido essa franqueza da parte de todos aqueles que têm falado aqui nesse palco. Que legal. Exatamente, palestra boa. Então, de parabéns todos os palestrantes. E a gente aproveita a ocasião para falar que o coffee break está sendo servido tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas atenção, nós vamos passar o trailer do vídeo de Belmiro Siqueira e na volta, 8 minutos, na volta, a gente faz todos os sorteios que a gente anunciou no começo do Fórum CFA de Gestão Pública. E tem uma questão muito séria com relação aos sorteios, viu? Olha, só vão levar os prêmios aqueles nomes que forem contemplados e que estiverem presentes aqui no auditório. Então, 8 minutos de vídeo, não é isso? 8 minutos de vídeo. Seguidos do sorteio, condicionado à presença do ganhador aqui no auditório. Exatamente. O ganhador do EMBRA precisa estar aqui, dos cursos não precisam estar. Sim. Exatamente. O dos cursos não precisam estar aqui e a gente não anunciou, vamos também sortear 2 livros, tá? 2 livros dados pelo Elinaldo Leal, que foi o ganhador do prêmio Belmiro Siqueira na modalidade livro. Então, você que está em casa, a gente encerra por aqui e volta daqui a pouco no intervalo. Quando a gente voltar, você será notificado.